Olá, caros ouvintes, bem-vindos novamente ao podcast da Emergência. Hoje, o assunto é um que dá medo, especialmente para o recém-formado ou para o clínico de plantão em um pronto-socorro. Hoje, o assunto é politrauma. E para discutir politrauma, temos hoje o Dr. Hamilton. E aí, Hamilton? E aí, Adriel, tudo bem? Queria Se, a- dar bom dia a você e todos os ouvintes aí e agradecer o convite. Se apresenta aí um pouquinho para a gente, Hamilton. Quem que você é, o que que você faz, o que come? Bom, eu sou Hamilton, né? Sou médico emergencista, me formei médico pela FAMEMA em Marília, emergencista pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Atualmente eu trabalho no resgate aí da rodovia, né? Na Bandeirantes e Anhanguera, na Autoban. Trabalho também no Centro de Tratamento de Queimados da Santa Casa de Campinas. E sou o responsável técnico e o coordenador do departamento de emergência do Hospital Maternidade Madre Teodora, que é um hospital privado aqui da cidade de Campinas, que pertence à rede da United Health Group. Muito, muito bom. Então, como de costume, eu vou falar um pouquinho da história do politrauma para vocês. E eu poderia simplesmente falar de qualquer coisa e fazer a maior viagem no tempo, até porque politraumatizado sempre existiu. Quantos politraumas não ocorreram nas construções das pirâmides do Egito, por exemplo? Quantas guerras a humanidade já não perdurou com várias e várias vítimas politraumatizadas? Mas hoje eu vou contar para vocês a história de uma pessoa, recente até essa história. E essa pessoa salvou e ainda salva, mesmo já tendo falecido, milhões de vidas todos os anos. Em 1910, nasceu na Bahia John Paul Stepp, que aqui a gente vai, vai chamar de Dr. Stepp. Sim, seu nome não era nada brasileiro, apesar de ter nascido na Bahia, até porque ele não era. Ele era filho de missionários americanos e logo ele foi para os Estados Unidos, onde fez toda a sua formação e se tornou médico. Quase no final da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Stepp entrou na Força Aérea como médico e no pós-guerra começou a desenvolver um projeto que posteriormente afetaria a minha, a sua e a vida de todo mundo. A situação era a seguinte: no pós-guerra, os aviões estavam ficando cada vez mais velozes, mas os médicos da época acreditavam que o corpo do ser humano não teria como sobreviver a forças superiores a 18G, uma medida de força. Stepp já não acreditava muito nessa teoria, pois ele viu vítimas de acidentes na guerra que com certeza tinham sofrido mais que 18G e mesmo assim ainda estavam vivas. Ao mesmo tempo, ele ficava incomodado com o fato de que pessoas que sofriam acidentes bestas acabavam falecendo. Daí, Dr. Stepp começou a chefiar um projeto para determinar o quanto o corpo humano conseguiria aguentar de força G para desenvolver métodos eficientes e seguros para proteger os pilotos de avião. O que o Dr. Stepp descobriu foi que o ser humano consegue sim aguentar muito, mas muito mais do que 18G de força. Interessante é que nesses testes o Dr. Stepp se oferecia como cobaia humana, pois ele queria sentir na pele o que estava acontecendo. Acabou saindo com alguns ossos quebrados várias vezes. Seu projeto ia muito bem, mas aí os aviões viraram supersônicos. Então coube ao Dr. Stepp descobrir até onde o ser humano aguentaria. Partiu para fazer novos testes. E acho que aqui está na hora de eu explicar como que esses testes eram feitos. Era utilizado um trilho de trem bem comprido, 700 metros, com uma cadeira acoplada aos trilhos. O voluntário do estudo se sentava na cadeira e ela era acelerada e desacelerada de forma abrupta, simulando o que aconteceria no acidente. Quando foram testar de forma supersônica, o Dr. Stepp foi novamente voluntário. O feito foi extraordinário, para dizer o mínimo. A cadeira supersônica foi de nada, de 0 km por hora a 1.000 km por hora em 5 segundos. E parou, ou seja, foi de 1.000 km por hora a zero em 1,5 segundos. O Dr. Stepp foi submetido a uma força de 46G nesse estudo. Quebrou costela, punho, ficou cego temporariamente, mas sobreviveu. Como poderia então um ser humano sobreviver a um teste dessa magnitude e as pessoas morrerem em acidentes de carro comuns? Bem, a diferença está na segurança. Os carros da época, da década de 50, 60, eram máquinas mortíferas. Suas superfícies eram retas e duras e seu interior era todo duro, com bancos nada acolchoados e que não se moldavam no impacto, e com volantes e painéis duros e retos. E mais, não havia cinto de segurança. Uma das coisas que o Dr. Stepp aperfeiçoou em seus testes foi o cinto de segurança.
Munido de todo o seu conhecimento e com o apoio de outras pessoas, o Dr. Stepp iniciou uma campanha e lobby político para conseguir melhorar a segurança dos carros. Foi graças a essa campanha que hoje é lei que todos os carros tenham cinto de segurança. Dá para imaginar um mundo sem cinto de segurança? É por isso que eu digo que o Dr. Stepp salva vidas até hoje. Quando uma pessoa sofre um acidente de carro e sobrevive por conta do cinto, pode-se dizer que foi o Dr. Stepp que colocou aquele cinto ali. Dito tudo isso e reconhecido o impacto que o Dr. Stepp tem nos acidentes de carro, vamos à teoria. Hamilton, estou de frente a um politraumatizado no pronto-socorro. Como que eu faço meu atendimento inicial desse paciente? Então, Adriel, só fazer um comentário inicial, sua fala inicial. É interessantíssimo isso que você falou da questão de cinto de segurança, e a gente vê isso no dia a dia, né? Os acidentes rodoviários que a gente atende, geralmente os pacientes sem cinto de segurança têm um desfecho pior, tem um sofrimento maior ali do impacto da cinemática do trauma do que aqueles que estão com cinto de segurança. E além disso, né, os carros hoje em dia, quando a gente percebe que os veículos mais modernos, eles acabam tendo uma destruição maior ali do veículo, né, mas o habitáculo sempre fica preservado. Então, hoje em dia, acredito eu, que vem sendo trabalhado cada vez mais a questão de segurança interna do veículo, e para isso eles fazem todo o material do veículo para que o material sofra, né, e que ele pegue, absorva aquele impacto e distribua o impacto entre as peças que vão ficando ali pelo chão, pela via, mas preservam o habitáculo onde está o usuário, né, onde está o motorista, as pessoas que estão dentro do veículo, né. Então, interessante a fala e interessante a gente ver como que a engenharia também vem trabalhando para manter a segurança das pessoas, né, dos usuários de veículos durante qualquer acidente que possa acontecer, né? Com certeza. Bom, uma vez tendo falhado esses mecanismos de proteção e a vítima necessitando de um atendimento, vamos falar então um pouco do intra, né? O paciente que chega no intra-hospitalar politraumatizado, né? Aquele paciente que chegou para a gente na sala de emergência politraumatizado, o que a gente não pode fazer nunca é se surpreender com aquilo que chama mais atenção. E a gente tem que buscar a fazer uma avaliação sistemática da vítima. Isso já foi visto e discutido várias vezes e continua sendo revisado. Obviamente, tudo pode mudar, mas desde um estudo que saiu em Denver em 95, a gente já sabe o que mais mata no trauma. E baseado nisso, que a gente sabendo o que mais mata no trauma, a gente vai fazer uma avaliação sistemática, objetivando tratar esses pontos. Então, muitas vezes a vítima chega sem um olho e não é aquilo que é a sua maior preocupação. É o que mais chama atenção na cena, mas não é aquilo que vai chamar sua preocupação para fazer seu atendimento inicial. Como que você nunca vai errar? Primeira coisa é ouvir as pessoas que fizeram o atendimento pré-hospitalar no momento da chegada da vítima. Se essa vítima é trazida por uma equipe de resgate, é necessário que você pare e ouça essas pessoas, porque elas vão te dar informações importantes sobre esse acidente. Elas vão falar da cinemática do trauma, de como que encontrou a vítima, de se havia ou não muito sangue, se teve outras vítimas com desfecho fatal na cena, o que é importantíssimo para a gente conseguir imaginar ali quão grave foi esse trauma, essa cinemática, se eles imobilizaram alguma coisa, se eles necessitaram desobstruir via aérea, se essa vítima necessitou de oxigênio, quais que eram os achados no exame físico inicial, quais que eram os achados na avaliação secundária, se deu tempo de fazer avaliação secundária ou não, se essa vítima estava instável o tempo todo e eles tiveram que fazer avaliação primária, se foi tomada alguma conduta salvadora de vida ali no momento, na cena do trauma, e a gente também nunca pode esquecer de saber quais ações, qual é o impacto das ações que foram feitas. Esse paciente necessitou de intervenção avançada, esse paciente ficou preso na ferragem, teve que ter seu tórax drenado na cena, teve que sofrer uma punção de alívio ali por um pneumotórax hipertensivo. Tudo isso são informações importantes que a equipe do pré-hospitalar tem a passar para a gente. Uma vez que a equipe do pré-hospitalar passou tudo o que eles encontraram, inclusive a cinemática da cena, todos os dados pertinentes, a gente vai começar a avaliação da vítima. Aí,
a gente vai definir essa avaliação. Tem dois perfis de vítimas, né? Um perfil é a vítima que está acordada, que está lúcida, e o outro perfil é a vítima que está desacordada. A abordagem que a gente vai fazer é sistemática, a abordagem que a gente vai fazer é a mesma. O que difere? A vítima acordada, é uma vítima que pode ser que ela esteja em sofrimento. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é se ela está sentindo alguma coisa, se ela está acordada e conversando. Até porque, nesse passo, você já vai fazer uma avaliação ali inicial da via aérea, vai verificar se ela tem alguma alteração na fonação e se tem alguma conduta a ser feita. E a avaliação sistematizada começa-se pela procura de hemorragias exsanguinantes. As vítimas que chegam no intra-hospitalar, geralmente, se elas têm hemorragia sanguinante, a equipe do pré-hospitalar já fez o tratamento inicial dessa hemorragia sanguinante, senão normalmente essa vítima não chega viva no hospital. Então, você vai identificar se tem alguma hemorragia sanguinante, se você tem que acionar alguma equipe determinada, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia geral. Avaliando essa questão da hemorragia sanguinante, você vai para a via aérea. Se a vítima está acordada e conversando, você já vai identificar se tem alguma alteração na fonação, vai pedir para ela abrir a boca, vai ver se tem alguma obstrução, se tem alguma coisa que pode evoluir com obstrução dessa via aérea, se tem alguma prótese dentária, alguma coisa do tipo. Feita a avaliação do X e do A, a gente vai ver a ventilação, vamos para o B, vamos verificar se essa ventilação está simétrica ou não, se tem alguma assimetria, se tem alguma retração, né, durante a ventilação, algum movimento que a gente paradoxal, e daí a gente vai para o C, que é onde a gente vai avaliar a parte do abdômen, né, da vítima, ossos longos e pelve. A gente nunca pode esquecer de avaliar tanto a pelve quanto o abdômen e ossos longos, e pensar também na pele, no pulso e na perfusão, para a gente identificar se essa vítima tem ou não sinais de sangramento. Ah, Milton, mas você não avaliou o sangramento no X? No X a gente avaliou o sangramento exsanguinante, o sangramento que mata essa vítima em alguns minutos, que não muitas vezes é tratado já no pré. Agora, quando a gente vai para o C, a gente está procurando também qualquer sinal de choque, mas a gente está identificando sinais que são menos fatais, menos letais à vítima, né? Uma vez feito o X, o A, o B e o C, a gente vai para o D, onde a gente vai avaliar a parte neurológica da vítima. Até vi que vocês gravaram um podcast sobre TCE, que foi bastante interessante. E nessa parte aqui, o principal que a gente vai fazer é avaliar a escala de coma de Glasgow e avaliar as pupilas do doente. E lembrar, pessoal, se é uma vítima que você identificou no A, que você precisa fazer intubação, você não vai, a não ser que essa vítima esteja num quadro near death, né, que ela esteja ou morrendo ou em PCR, você vai ter tempo suficiente, enquanto a sua equipe vai preparar as drogas para você fazer a intubação, você vai ter tempo de avaliar as pupilas e você vai ter tempo de avaliar a escala de coma de Glasgow, que é uma coisa rápida. Então, se você decidiu no A que você necessita de fazer o tratamento, que é uma vítima que vai precisar de uma via aérea avançada, você pode proceder à intubação, não tem problema nenhum. Não esqueça de, enquanto sua equipe está preparando as medicações, avaliar a pupila e avaliar a escala de coma de Glasgow, porque depois que essa vítima estiver sedada, você pode perder o parâmetro e você pode perder informações importantes aí que a gente vai demorar dias para entender. Uma vez avaliado a parte neurológica, a gente vai fazer a exposição completa da vítima e a gente vai avaliar aquilo que a gente identifica que não ameaça a vida imediatamente, mas que deve ser tratado. Aí, nesse momento, você vai ver lá uma fratura de punho, você vai ver alguma fratura menos importante ali, de dedo, você vai ver uma enucleação de olho. Aí você vai para essa parte que chama mais atenção. Então, assim, o recado que eu quero dar é: faça avaliação sistemática, porque se você se surpreende com aquilo que está aparecendo, de repente você está olhando um ferimento corto-contuso na coxa que tem 50 centímetros, que está expondo toda a musculatura, mas o que mais chama atenção é que essa vítima está engasgada, tá com uma prótese dentária. Então, assim, faça avaliação sistemática para que você não erre, né? Que você não coma a bola aí em diagnósticos que vão mudar o desfecho da vítima.
Muito bom. Eu queria pontuar algumas coisas aqui. Você até já respondeu a próxima pergunta, né? Que eu ia perguntar para você justamente se todo paciente politraumatizado é igual, e você já respondeu que não, né? É muito importante a gente ouvir o que o pessoal do pré-hospitalar tem para dizer, e porque é justamente isso da cinemática do trauma, né? Todo trauma tem uma cinemática diferente, aí entender que tem, se teve outras pessoas vítimas fatais na cena, que tipo, qual que era a velocidade que o paciente estava, qual que foi o tipo de colisão, se foi uma queda, como que foi, né? Isso é muito importante a gente ter em mente também. E quando você fala para sistematizar, né, só para reforçar mais uma vez aí para o ouvinte, se é um interno, se é um recém-formado que está ouvindo, que muito se falava do ABCDE, né, como a sistematização, mas hoje em dia a gente preconiza muito pelo XABCDE. E o X é diferente do C ou do E, por exemplo. Não é você olhar para uma lesão que está sangrando e agir sobre ela, um sangramento qualquer. Isso não é o tratamento do X. O X vem antes, porque é para lembrar de exsanguinação, é uma lesão que vai acabar com a volemia do seu paciente, ele vai exsanguinar por aquela lesão, ele vai morrer. Então, isso mataria antes de você conseguir intervir sobre o A. Então, é importante você ir em cima de uma lesão exsanguinante, controlar ela primeiro, para depois você partir para o resto do ABCDE. Então, Hamilton, agora que você já respondeu a minha segunda pergunta sem eu fazer ela, eu vou te perguntar aqui uma coisinha um pouco diferente, né? Isso que você falou do Glasgow e da pupila é muito importante de ser feito e de deixar registrado. E agora uma coisa que é importantíssimo de se ter em mente. O politraumatizado, o paciente politraumatizado, ele não é uma coisa estática, fixa. Ele pode piorar, assim como ele pode melhorar, né? Então, o que eu queria te perguntar, Hamilton, como que a gente age justamente sobre essas mudanças, entendendo que assim, eu estou vendo meu paciente politraumatizado ali, tá Glasgow 14, ele não vai ser Glasgow 14 para sempre, né? Ele não vai estar com 11,7 de PA o tempo todo, né? E aí, como é que eu faço essa minha reavaliação? Eu faço o meu XABCD todo de novo? Eu examino ele de alguma outra forma? Como que você sistematiza isso na sua cabeça? Perfeito, Adriel. A gente, quando trabalha com emergência, a gente tem um teto de vidro e esse vidro é muito fino, né? A gente pode errar a qualquer momento e um aliado que a gente tem é a chance de a gente fazer uma avaliação contínua da vítima. Então, isso a gente tem que fazer porque é uma maneira da gente conseguir avaliar e reavaliar várias vezes para entender a dinâmica do organismo que a gente está atendendo. Passei recentemente por um atendimento que foi interessante, que a gente saiu por um atendimento de uma vítima que estava inconsciente, tinha sido atropelada por um caminhão. Então você imagina, né? Um mecanismo importante, vítima inconsciente. Na chegada da equipe de suporte básico, a equipe realizou a avaliação inicial, fizeram a tratativa inicial, tinha uma suspeita de fratura de pelve, amarraram a pelve da vítima, colocaram a vítima na ambulância, ofertaram oxigênio. Aí a gente chegou com suporte avançado. Quando eu cheguei, a vítima que estava Glasgow 3, ela estava Glasgow 15. Estava acordada, conversando, estava estável. E aí a gente fez a avaliação inicial, estava com pulso rápido e fino, apesar dela estar Glasgow 15, ela estava com pulso rápido e fino, que chamou atenção. E aí, enquanto a gente estava se preparando, garantindo acesso venoso, essa vítima evoluiu com sonolência. Continuava com Glasgow de 15, com abertura ocular espontânea, lúcido orientado, obedecendo comandos, mas sonolenta. E aí isso chama atenção. É uma vítima que estava inconsciente, um mecanismo de trauma importante, evolui com Glasgow 15, de repente fica sonolenta, e aí a gente fez a avaliação primária, partimos para a avaliação secundária e fomos ver os sinais vitais. O que é importante é se lembrar sempre que a avaliação primária ela é qualitativa e não quantitativa. Senão necessita falar qual que é a frequência, ficar 1 minuto checando frequência cardíaca e respiratória na sua avaliação inicial. Você vai fazer a análise qualitativa. A gente fez a análise qualitativa, partimos para análise depois, avaliação secundária, e eu verifiquei que esse paciente estava com 8/4 de PA. Isso chamou muita atenção, uma suspeita de fratura de pelve que estava ali tratada. Então a gente optou por o quê? Identificamos que é uma vítima potencialmente grave, vamos levar para
para um centro de trauma, para uma referência que tenha todo o recurso que essa vítima vai precisar. E é uma vítima que eu vou ter que fazer ressuscitação volêmica, eu vou ter que identificar se eu vou ter recuperação da pressão dela, identificar como é que evolui esse Glasgow dela. E essa avaliação, ela é na beira do leito, é na beira do doente, minuto após minuto. Não tem um jeito certo de você fazer. O que é certo não dá para você fazer na sua avaliação inicial e não fazer nunca mais. Você tem que fazer ela sequencial. E toda vez que você toma uma medida, que você toma uma conduta, você tem que avaliar. Então, o que eu fiz com essa vítima? A gente fez uma primeira expansão volêmica, fizemos 500 ml de solução salina. Eu acabei optando pela solução salina, porque era uma vítima que tinha traumatismo crânioencefálico junto, tinha uma lesão galeal grande e tinha evoluído aí com essa sonolência, então não consegui excluir que era por uma lesão do sistema nervoso central. Então a gente fez essa primeira etapa e eu reavaliei a pressão dele depois de 500 ml de solução, isso enquanto a gente estava já preparando para fazer o deslocamento dela. Feitos os 500 ml de solução, essa vítima não teve nenhuma melhora da PA 8x4. Nesse momento eu já tomei, a gente já fez a segunda expansão, iniciei também o ácido tranexâmico, né, transamin, já a gente vai falar dele, imagino eu, e a gente fez também a preparação de material para garantir via aérea, porque era um paciente que você previa que ia piorar. Ele não tinha nenhuma indicação a indicação que ele tinha naquele momento da intubação era um paciente que estava com uma doença que não estava tratada, ele estava com uma hemorragia provavelmente na região da pelve, e era um paciente que a gente não tratou essa hemorragia, então ela vai piorar, esse doente vai ficar mais impotência, vai ficar pior, então a ideia é a gente entubar enquanto a gente consegue uma condição mínima. Então a gente deu uma cabeceira de pressão para ele, né? A gente fez uma hipotensão permissiva, porém não ficou tão hipotenso, porque a gente sabe que a intubação vai gerar uma hipotensão, porque vai mudar o perfil de ventilação, uma ventilação de pressão negativa vira uma ventilação de pressão positiva, tem a dinâmica das drogas e tudo mais. Então a gente acaba que a gente fez a intubação do doente, deslocou o doente para um centro terciário de trauma. Lá foi evidenciado realmente que tinha uma fratura de bacia, estava com a pelve aberta, e ele foi tratado. Então, o que é o recado disso? Pessoal, não é porque o doente parece que está bem, que ele realmente está bem. Você tem que fazer uma avaliação e você tem que ver se aquilo que você fez mudou alguma coisa. Então, a gente vai fazer uma ressuscitação volêmica, você tem que avaliar se teve algum resultado da sua ressuscitação, ou não, se ela não teve resultado nenhum. Se você identificou que não teve resultado, você tem que avaliar se está sendo adequado aquilo que você está fazendo, e você tem que avaliar qual que é o próximo passo, que não dá para você fazer mais do mesmo. Se você fizer mais do mesmo, você não vai mudar o desfecho da vítima. Muito bom, muito bom. Agora vamos voltar para o nosso cenário do pronto-socorro, que eu recebi o paciente pós-traumatizado do pronto-socorro, fiz meu XABCDE, estou reavaliando meu paciente, mas o meu pronto-socorro ele é bem equipado e eu tenho um ultrassom à minha disposição. O ultrassom me ajuda na minha avaliação do politraumatizado, Hamilton? Sem dúvida, Adriel. É uma ferramenta que veio para ficar, né, na medicina de emergência, é um grande aliado nosso, porque ele diminui incertezas que a gente antes tinha que conviver com elas. O point of care não é uma coisa nova, né? É uma coisa muito antiga, na verdade. É que o Brasil vem assimilando e falando mais do point of care com a ascensão da medicina de emergência, né? E da cirurgia do trauma também. É um grande aliado nosso e a gente deve utilizá-lo. Inclusive, esse paciente que eu atendi, eu tenho meu ultrassom pessoal, né? E eu fiz o point of care dele na ambulância, a gente já chegou com o exame do FAST feito e a análise da bainha do nervo óptico feita. O que adianta isso? O que adianta é que você já consegue transmitir as informações para o colega que está recebendo o paciente e já consegue tratar sem ter tanta dúvida. Você ganha tempo para o paciente. Se a equipe do pré-hospitalar não fez esse exame e você tem disponível, você deve fazer. E se a equipe do pré-hospitalar fez, você também deve repetir, uma vez que você vai tratar aquilo que foi identificado e você vai repetir o exame para verificar se foi realmente tratado. Então, assim, o EFAST é um exame essencial em toda vítima de politrauma que você identifica que está grave no pronto-socorro. As vítimas que não estão graves, ele é um exame útil também,
mas ele é um exame que não exclui qualquer lesão. A gente vai falar um pouquinho dele, acredito, mais profundamente aí. Ele não é um exame legal para você falar, ah, não tem esse achado. Ele é um exame legal para você falar que tem, porque é um exame que tem uma especificidade alta e uma sensibilidade não tão alta, né? Tem uma revisão sistemática que saiu em 2019 do Jornal Canadense de Medicina de Emergência. E eles demonstram a sensibilidade e especificidade do POCUS na beira do leito aí do doente vítima de trauma, né? Foram avaliadas três principais achados aí: pneumotórax, líquido livre abdominal e, e derrame pericárdico. O que eles encontraram, e comparado aí com o padrão ouro, né, para pneumotórax foi a tomografia, eles encontraram aí uma sensibilidade de 69%, uma especificidade de 98% para identificar o pneumotórax. E como que eles identificavam, né? Identificavam através do ponto pulmonar ou através da ausência de deslizamento pleural. É um exame tranquilo de você fazer, é um exame que a curva de aprendizagem é rápida, então, assim, tem que fazer. Já no líquido livre abdominal, foi identificada uma especificidade. Eu achei interessante esse estudo, depois acho que você pode colocar ele aí para o pessoal poder acessá-lo na análise aí do podcast, que ele dividiu achados de líquido abdominal em doentes normotensos, em doentes hipotensos e em doentes pediátricos. A especificidade no doente hipotenso foi de 95%, e no doente normotenso foi de 98%. E no pediátrico foi de 95% a especificidade. Então, assim, você consegue identificar um FAST positivo rapidamente, né? E o derrame pericárdico, o achado comparado com tomografia ou com achados de cirurgia, teve uma especificidade de 94% e uma sensibilidade de 91%. Então, assim, o ultrassom é uma ferramenta que deve ser utilizada, a gente tem que usar ele no protocolo aí de atendimento à vítima de trauma, sempre que a gente identificar maior gravidade. E me fala uma coisa, Milton, em que momento que eu faço ele? Eu faço durante o XABCD ou faço depois? O XABCD, ele é uma análise que a gente faz qualitativa, né? Que você vai fazer a análise de um doente que está grave. E você consegue fazer ele rapidamente, em menos de um minuto, utilizando somente a sua análise clássica, né? Fazer a avaliação apenas palpando o doente. E agora, o ultrassom, ele é uma ferramenta que você pode utilizar durante, se você tiver expertise. A ideia é que ele não atrase a sua avaliação inicial. Então, assim, é um doente que está com uma hemorragia exsanguinante, está sem a perna, sangrando 1 litro por segundo ali. Você não vai pegar o ultrassom para avaliar esse doente. Você tem que individualizar. Você vai tratar aquela lesão exsanguinante. Agora, uma vez que você está com o doente estável na avaliação secundária, ele entra para confirmar todas as hipóteses que você levantou ali na sua análise primária, que você já foi avaliando e tratando. Se é um doente que não está tão grave, ele já vai entrar como seu aliado já de cara, no início ali, você já vai utilizar ele em todos os passos. O FAST, ele é um exame, ele é um screen que você vai fazer, o EFAST. Então você vai utilizar ele logo no início, na chegada da vítima. Muito bom. Enfim, aproveitando aí que você terminou sua fala falando de uma hemorragia sanguinante, Hamilton, agora eu queria saber de uma coisa. Você até comentou mais cedo do ácido tranexâmico. Onde que entra essa história aí do transamin? Eu faço para qualquer um dos meus pacientes politraumatizados? Eu faço em qualquer momento? Eu posso usar a qualquer hora? Como é que funciona isso? Boa pergunta, Adriel. O ácido tranexâmico é uma droga que é um aliado nosso, né, a gente vem utilizando há anos já. Tem alguns estudos aí que corroboram o uso dele, né? O que ficou mais conhecido foi o CRASH 2 e depois foi feito também o CRASH 3, que era para a gente analisar aí o impacto dele em doentes que sofriam traumatismo crânioencefálico. A gente viu que os doentes com traumatismo crânioencefálico um TCE moderado, teve um benefício aí de mortalidade, né? Diminuiu 1% a mortalidade desse perfil de doente. E o maior achado do estudo foi que ele não aumentou o índice de embolismo, né? Ele não aumentou o índice de complicações
que o doente tinha ali de coagulação, que era o que a gente imaginava que poderia acontecer. O CRASH 2 também demonstrou isso para a gente, né, em doentes politraumatizados, havia benefício do astranexâmico. O principal ponto que a gente tem que falar é faça o quanto antes, porque há uma correlação linear entre você entrar com astranexâmico o mais precoce possível e ele evoluir com menor complexidade de sangramento, aí, com menor complicação de sangramento. Então, assim, a vítima politraumatizada chegou chocada nessa sala de emergência, até que se prove o contrário, ela tem um choque hemorrágico. É claro, ela pode estar chocada na sala de emergência, na hora que você fizer o FAST, você vê que ela tem um tamponamento cardíaco. Ok, mas você fez a avaliação inicial, você não consegue pressupor que não é um choque hemorrágico. Para que se prove o contrário, é um choque hemorrágico. Então você vai fazer o astranexâmico, né? A dose é de 1 grama no atendimento inicial. Então você vai fazer ali 4 ampolas de 250 miligramas e você vai correr isso em 10 minutos, né? Você vai fazer EV em 10 minutos aí para o paciente, um volume pequeno, aí você dilui em 100 ml para não ficar fazendo muito volume no paciente, que a gente sabe que é prejudicial. Mas é um aliado, sem dúvida, aí do atendimento ao politraumatizado. E agora me diz uma coisa, Milton. Fiz meu atendimento inicial, fiz o meu FAST, mesmo, e aí eu fico com essa pergunta e acho que é uma pergunta bem relevante para a nossa realidade em que a medicina de emergência está começando a ocupar cada vez mais o pronto-socorro. Mesmo não sendo cirurgião, com o meu atendimento inicial e o meu FAST, eu consigo tirar alguma conclusão se esse paciente vai precisar de cirurgia ou não? Sem dúvida, Adriel. Lembrando que o médico emergencista ele é especialista em emergência, né? Então ele tem toda a propriedade para falar sobre o paciente traumatizado e a necessidade de abordagem cirúrgica, né? Não é necessário você ter uma formação em cirurgia geral para que você tenha conhecimento dos guidelines. Inclusive tem um guideline que saiu no Critical Care em 2019, se não me engano, que está na 5ª edição, que é o guideline europeu do manejo de sangramento major, né? Então, assim, decorrente de trauma. Então, assim, os guidelines, eles nos suportam, nos apoiam para isso. Um paciente com FAST positivo chocado, você vê que o paciente tem um espaço de Morrison tomado por sangue, tá? Ali tomado de um material hipoecóico que você visualizou. E esse doente está chocado, está indicada a laparotomia exploradora para tratar. Então, é claro, existem pacientes que você tem achados de FAST positivo e esses doentes estão estáveis, e o momento que ele está estável, você vai indicar a tomografia computadorizada, que vai ser um exame com muito maior sensibilidade e uma especificidade tão alta quanto, que você vai identificar se dá para você colocar esse paciente em uma terapia não operatória. Mas o doente politraumatizado grave, chocado, que você identificou ali um FAST positivo, ele tem indicação de laparotomia exploradora. E qualquer médico, não só emergencista ou cirurgião do trauma, está habilitado a fazer essa indicação. Agora, se o cirurgião vai optar por abordar ou não, aí é outra conversa, porque ele vai fazer a análise dele, vai fazer a avaliação dele, e ele vai dar o parecer da especialidade, né? A gente tem que respeitar o parecer da especialidade também, mas nós, como médicos emergencistas e as pessoas que trabalham no pronto-socorro e que têm acesso aos guidelines, elas devem seguir o guideline, justamente porque a ideia do guideline é você ter a melhor evidência compilada de maneira a você poder tomar a decisão baseada em medicina baseada em evidência. Então, Hamilton, vamos lá. Até aqui eu já sei como que eu devo abordar meu paciente, fazer meu XABCDE, sei como e se eu posso usar o ultrassom, se eu tiver, e sei como que eu devo fazer o uso do ácido tranexâmico. Mas digamos que o meu paciente está chocado. Que condutas que eu preciso tomar? Inclusive, você já comentou aí várias vezes de pacientes chocados, então o choque é uma coisa que está presente ali. Como que eu trato esse choque do meu paciente? Perfeito, Adriel. O choque do paciente tem que ser falado, a gente tem que tratar. Os estudos mostram que o que mais mata o paciente é a hemorragia, né? Inclusive, tem um estudo clássico aí que o pessoal fez em Denver que mostra a proporção de mortalidade que chegava no centro de trauma deles. Então, assim, o que mais mata é a hemorragia, em segundo lugar, lesão do sistema nervoso central, e em terceiro lugar é a somatória dessas duas entidades.
que é a hemorragia, mais lesão do sistema nervoso central. A lesão do sistema nervoso central tem que ser olhada com carinho, a gente tem que tratar. Inclusive, uma coisa que a gente acabou deixando passar aí no FAST é que, além do FAST, é interessante você fazer a avaliação dinâmica da bainha do nervo óptico, para você inferir se o doente tem ou não hipertensão intracraniana, mas isso fica para depois, um próximo assunto. Voltando ao trauma, ao choque, uma vez que você identificou que o doente está chocado, a primeira coisa que tem que fazer, se possível, é estancar a hemorragia. O doente está com a pelve aberta, você tem que fazer a contenção dessa pelve. Tem uma fratura de osso longo importante, você tem que mobilizar esse osso longo. Se você tem uma amputação traumática, onde está saindo uma quantidade volumosa de sangue, você tem que estancar esse sangramento. Seja através de compressão direta, seja através de curativos hemostáticos, seja através de torniquete. Você tem que parar o sangramento. Esse é o primeiro ponto, é o ponto crucial do tratamento do paciente que está com choque hemorrágico. O próximo ponto é você repor aquilo que ele está perdendo. O que o paciente está perdendo? Sangue. Você repõe sangue com soro fisiológico ou com Ringer? Não. Você repõe sangue com sangue. Então, a melhor estratégia para você fazer ressuscitação volêmica da vítima politraumatizada com choque hemorrágico é você fazer a transfusão desse doente. Hamilton, o paciente chegou chocado, pulso rápido e fino, filiforme, o cara está totalmente sudoreico, com a pele fria e pegajosa, tá com um quadro aí near death, o cara tá iminente morte aí. Pô, esse cara a gente precisa fazer um protocolo de transfusão maciça. E cabe ao médico emergencista de cada serviço verificar se está adequadamente descrito o protocolo de transfusão maciça de serviço e cobrar dos seus coordenadores isso, e até trabalhar na elaboração disso, porque é uma coisa importante e que não dá tempo de você ficar discutindo com o banco de sangue, que não tem o HB do paciente, que não tem nenhum exame ainda laboratorial, porque a indicação do protocolo de transfusão maciça deve ser uma indicação clínica puramente. Inclusive, existem casos de choque hemorrágicos graves que o paciente, depois, quando sai o HB da entrada, o HB estava normal. Depois que você transfundiu 3, 4, 5 concentrados de hemácia, o HB dele está baixo ainda. Então, assim, o HB, ele é um parâmetro que deve ser utilizado. Esse guideline europeu que está na 5ª edição aí, de 2019, ele fala que é um parâmetro legal para você acompanhar o paciente. Porém, pessoal, a indicação inicial é clínica. Não dá tempo de você esperar exames laboratoriais para você fazer a indicação de um protocolo de transfusão maciça. E lembrar que o paciente não perde somente hemácias. Ele perde hemácias, ele perde faturas de coagulação, ele perde plaquetas. Então é importante a gente, nesse protocolo de transfusão, transfundir tudo que o doente está perdendo. Transfundir hemácia, transfundir plasma fresco congelado, transfundir plaquetas. Milton, qual que é a proporção? A proporção é de 1 para 1 para 1. Se você não tem exames que podem guiar você a fazer essa terapia de ressuscitação guiada, né? Hoje em dia tem serviços que usam tromboelastograma para fazer a ressuscitação guiada. Bem, daria um podcast inteiro para falar da parte de ressuscitação volêmica no trauma, é um assunto muito extenso, é um assunto muito interessante, vale a pena se aprofundar, mas uma coisa que eu também queria falar é, por que a gente não faz essa transfusão já no pré-hospitalar? Por que no pré-hospitalar a gente não tem sangue, né? A gente não tem hemácia para fazer para o doente? Muitas vezes, pessoal, uma coisa que a gente não pede tanto. Tem uma experiência interessante, que é o pessoal de Bragança Paulista, do SAMU. Eles hoje têm um coordenador que é emergencista de formação, né, o Lucas Sertan, e ele lutou por isso lá, junto com a equipe do SAMU, e hoje em Bragança eles carregam uma bolsa de O negativo dentro da ambulância. Já tem 1 ano essa experiência deles, se não me engano, e eles têm alguns casos já tem um report aí dos casos em que eles utilizaram e conseguiram fazer diferença na vida do paciente. Milton, mas tem estudo que defende isso? Tem, pessoal. Tem medicina baseada em evidência que mostra o impacto aí de você utilizar hemoconcentrado no serviço pré-hospitalar. Inclusive, há uma mudança aí de paradigma que vem se desenhando e que a gente está acompanhando, que é o uso de sangue total. Tem alguns estudos já que mostram a transfusão de sangue total, no qual você transfunde todos os hemos numa bolsa de hemo concentrado
você tem tudo que o doente está perdendo, então você tem PFC, você tem as plaquetas ali, tudo junto, né, os fatores de coagulação, plaquetas e hemácias numa bolsa só, para você fazer a transfusão de sangue total no doente vítima de trauma. É uma coisa que está se falando ainda, não tem tanta evidência tão robusta, mas tem sido discutido e eu acho que é o assunto do futuro aí, a gente começar a carregar na ambulância e ter no serviço de emergência sangue total para fazer a transfusão para a vítima que está perdendo sangue total, né, no momento que ela está sangrando. Isso mesmo. Só para lembrar, pessoal, não é proibido fazer cristalóide para o seu paciente. A gente preconiza que não se faça mais que 1 litro, que você já consiga ter, quando corre esse 1 litro, você já tem um acesso aí a algum tipo de transfusão de hemocomponentes. É importante lembrar que nem o Hamilton falou, quando você coloca cristalóide, você está colocando cristalóide, você não está colocando sangue, você não está colocando hemácia. O paciente politraumatizado demora um pouco para o corpo assimilar as alterações fisiológicas, ou seja, de início o HB, inclusive, pode estar normal ou aumentado, e aí, conforme o tempo passa, esse HB sofre uma queda brusca, e quanto mais soro fisiológico você faz, quanto mais ginger lactato, mais você hemodilui esse paciente, aí você piora muita coisa que a gente vai falar no próximo episódio de politrauma. Mas, Hamilton, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Recebo meu paciente politraumatizado, tento entender o mecanismo de trauma dele, faço meu XABCDE, se possível, já administro ácido tranexâmico. Se eu tiver disponível, eu faço um EFEST. Esse paciente aí vai receber talvez 1 litro de cristalóide. Se continuar com o choque ou tiver indícios de sangramento ativo, eu vou tentar controlar o foco de sangramento e solicitar a transfusão. É isso, né? Se meu paciente estiver estável dentro de tudo que a gente conversou, eu encaminho ele para uma tomografia politrauma. Se ele estiver instável com um FAST positivo ou um trauma penetrante, eu encaminho para cirurgia. É mais ou menos por cima isso daí. Você tem alguma coisa a acrescentar em tudo que a gente conversou aí? Um comentário final sobre isso, amigo? Adriel, dois comentários importantes que são evite piorar a situação do doente, né? Uma coisa que é importantíssima aí, a questão do soro, se você tiver disponibilidade de fazer o soro aquecido, é melhor. Então, assim, sempre procure saber se no serviço de emergência que você trabalha, você tem o soro aquecido. Porque quando você faz o soro em temperatura ambiente, principalmente quando a gente está em dias mais frios, a gente uma coisa que muda muito o desfecho do paciente, que é a hipotermia. A hipotermia muda os fatores de coagulação e faz com que esse doente sangre mais. Então a gente tem que tratar a hipotermia sempre, tentar usar o soro aquecido. E se o doente tem traumatismo crânioencefálico associado no quadro de politrauma, evite o uso de ringer lactato. Isso está inclusive aí também nessa diretriz europeia, tem outras literaturas também que trazem esse dado. A melhor solução ali neste momento, se você não tem sangue disponível, você vai fazer a ressuscitação com a solução salina 0,9%. Isso é importante, a gente sempre se lembrar quando a gente está diante de um politraumatizado, para a gente fazer a melhor escolha e tentar dar o melhor desfecho para esse doente. É um doente sensível, é um doente que precisa muito da nossa ajuda e é um doente que, se bem manejado, tem grandes chances de ter um desfecho positivo. É isso aí, gente. Trauma é um assunto extremamente extenso. Já tem um segundo episódio de Politrauma em produção para a gente conseguir abordar tudo que não foi abordado aqui, mas vocês vejam, não é como os outros episódios do podcast que a gente fala de uma comorbidade, uma enfermidade só. A gente está falando de uma síndrome. O politrauma é uma síndrome, então a gente vai e fala de choque, a gente fala de manejo de via aérea, a gente fala de ultrassom, de exame de imagem, como que a gente maneja tal coisa, o outro aspecto, como que é. Então, assim, é quase um multiverso aqui de uma doença que a gente precisa aprender pelo menos o básico para fazer justamente isso que o Hamilton acabou de falar, não piorar a situação do nosso paciente. Mas hoje a gente vai parar por aqui. Muito obrigado, Hamilton, por aceitar participar e compartilhar o seu conhecimento aí conosco, e eu vou tentar colocar no corpo do podcast aí toda a literatura que você trouxe aqui para gente.
Adriel, eu que agradeço o convite, foi uma honra aí, a gente compartilhou aí algum tempo juntos durante a residência. Hoje a gente ainda trabalha juntos, né? Fico muito feliz de você estar conseguindo levar esse projeto adiante e sei de todo o trabalho que você tem tido. É realmente um trabalho louvável aí, tá de parabéns. Sempre que precisar, pode contar conosco. Um abraço.